Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia. Recentemente, o caso de uma educadora e influenciadora digital que prestou queixa contra o ex-marido por abusos físicos e psicológicos chamou a atenção, já que a mulher disse que durante todo o relacionamento foi vítima de violência. Infelizmente, esse é mais um entre milhares de casos desse tipo de crime que nos faz refletir, porque as mulheres permanecem em um relacionamento abusivo. Vamos conversar agora com a psicanalista Raquel Poubel. Raquel, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Olá, é um prazer também para mim poder falar com você sobre um assunto tão pertinente na nossa sociedade. Com certeza, né? Diariamente, milhares de mulheres são vítimas de violência e muitos deles, né, na verdade, a maioria são praticados pelos próprios parceiros. Então, por que muitas delas demoram ainda a reconhecer que estão sendo vítimas desse crime e por que também que elas demoram a buscar ajuda, a procurar a polícia, a prestar um boletim de ocorrência? O que acontece, Raquel? Bom, nós temos diversos fatores, né? Nós temos um pouco ainda de falta de acolhimento da justiça, infelizmente. Vou pegar o exemplo da minha cidade. A delegacia da mulher fica dentro da delegacia de polícia. Então, a mulher já se sente revitimizada de estar num ambiente onde, primeiro, ela pode se deparar com outras pessoas que não sejam as apropriadas para fazer o acolhimento dela, porque a delegacia não é única e exclusivamente da mulher. Então, se nós temos a vergonha, o estigma, né, de que a mulher apanhou porque quis, então a mulher ela demora a procurar por diversos motivos, mas emocionalmente falando, o abusador acaba exercendo um domínio sobre essa vítima. Porque nós somos formados durante toda a nossa vida, desde a barriga da nossa mãe, né? Todo o estímulo emocional do ambiente que a mulher grávida está passando, a gente já está ali captando essas emoções e formando o nosso caráter. Então, cada mulher vai reagir de uma maneira. Muitas vezes a mulher cresceu em um lar onde a violência era comum, onde a mulher não tinha voz. Então, ela cresce com essa na sua mentalidade que não pode falar, que tem que obedecer ao marido. E por mais que a gente tenha hoje tantas falas sobre os direitos da mulher, o quanto a mulher pode lutar, toda essa formação ao longo da vida e o inconsciente coletivo, ou seja, a mentalidade da sociedade. Quando eu falo do inconsciente coletivo perante a psicanálise, é um pensamento que é senso comum na sociedade. E, infelizmente, ainda a violência é um senso comum. Por mais que nós estejamos em 2024, por mais que nós tenhamos a lei, ainda muitos homens sentem-se proprietários das mulheres e as mulheres se sentem, sim, como um objeto daquele homem, como se devesse obrigação àquele homem. Nesse caso dessa influenciadora, ficou chocante, assim, porque ela sempre demonstrou uma postura de poder, né? Ela sempre imponente nas redes sociais, falando de um tom firme. Então as pessoas jamais imaginavam que ela pudesse estar passando por esses episódios de violência. E por que uma mulher que ela teve 2 anos e 4 meses de relacionamento e durante todo o tempo ela sofreu violência, mesmo assim ela casou, né? Isso são várias, é uma das perguntas também, porque as pessoas ficam, por quê? Por quê? Primeiro porque as pessoas acham, né, que é só a mulher vulnerável financeiramente que vai ser vítima de violência, que uma mulher de classe social alta não vai ser vítima, mas isso não é real. Porque nós estamos falando da misoginia, que é o preconceito mais antigo da humanidade, de a mulher ser considerada inferior. Isso não sou eu que estou dizendo. É a história. Até mesmo os pensadores gregos, eles diziam que a mulher não tinha capacidade de pensar. E a mulher é tida como inferior desde então. Então, nós estamos falando da Grécia Antiga, é muito tempo, da mulher sendo considerada apenas um objeto do prazer do homem. Então, também pensamos, aí foi criando outras crenças, né? Tipo assim, a mulher pobre precisa do homem financeiramente, então ela vai se sujeitar
a apanhar desse homem, mas uma mulher rica não. E não é verdade, porque a pressão psicológica, essa emoção adoecida que a mulher tem, está presente em todas as classes sociais, né? Todas as classes. Então, essa mulher traz essa bagagem emocional desde a infância e ela começa a exercer ali na sua vida esse aprendizado. Ela não sabe agir diferente. E nós, mulheres, nós somos criadas para sermos as salvadoras. É, Ao longo dos anos, as profissões que são de cuidar, de zelar, sempre foram atribuídas às mulheres. Por exemplo, a enfermeira era só mulher, e hoje ainda na área da saúde, 80% dos profissionais, enfermeira, fisioterapeuta, esses assim, são mulheres. Então, o cuidar sempre foi atribuído à mulher. E nós crescemos com isso. Mulher cuida, mulher zela, mulher salva, mulher protege. E nós queremos proteger e salvar esses homens. As mulheres, elas querem salvar e proteger esses homens. Então, a mulher, ela acaba pensando assim, eu vou proteger, eu vou conseguir salvar. Ele é tão gente boa, ele é um homem bom, ele é trabalhador, ele é honesto. Ele só tem esse problema. Então, ao longo do tempo, ela vai querendo criar artifícios que protejam, que defendam esse homem dele mesmo. E aí, no caso citado dessa influenciadora, a gente vê que ele fala assim, né? Os prints falam assim: eu estou viciado nisso, eu não consigo parar de fazer isso. E aí ela fala assim: amor, você precisa parar. Então, assim, até ela se direcionando a esse homem, ela fala: amor, você precisa parar de fazer isso. Amor, você está me machucando. Então, o tempo todo ela fica morde e assopra. Por quê? Porque ela se sente culpada, ela se sente responsável. Então, esse é outro ponto. A mulher, mesmo sendo vítima, ela fica pensando: o que que eu fiz para merecer isso? Como eu posso melhorar isso? Como eu posso mudar isso? É muito Então, assim, sério, isso. né, Raquel? Desculpa te interromper, é muito sério o que a gente está falando, porque não é algo muito simples, né? Não é uma conta simples de se fazer. Né? Porque, como você bem disse, a violência contra a mulher, ela é vitimizada desde que o mundo é mundo, né? Infelizmente. E aí, esse caso dessa influenciadora, a gente está trazendo aqui porque realmente nós precisamos refletir o assunto, conscientizar as mulheres, né, de que elas podem e devem buscar ajuda se estiverem sendo vítimas, saberem identificar, né, também os sinais antes mesmo de que isso vá para uma violência física. Mas é importante também relembrar que, segundo a lei Maria da Penha, a violência contra a mulher ela é categorizada, né, em diversos tipos, não só violência física e psicológica. Tem outros tipos também que as mulheres precisam estar atentas, né, Raquel? Sim. Se o homem pega o celular, joga na parede, quebra, fala assim: olha, você está falando com alguém, ou rasga uma roupa, tudo isso é violência patrimonial, isso é crime. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que violência é só ter a marca no corpo. Não é, gente. Nós precisamos olhar para a violência como ela é. E a psicológica, Tabata, ela é muito agressiva, tanto ou mais do que a física. Porque vamos pegar um exemplo assim bem drástico, né? Quebrou um braço da mulher. Vai colocar um gesso, o osso ele vai voltar para o lugar. Mas e as emoções? As emoções não voltam? Então, muitas vezes, xingamento, pressão psicológica em cima de uma mulher, tudo isso gera um adoecimento mental. Então, quando o homem bate na mulher a primeira vez, tem um conflito, né, dentro da mente. Peraí, o que ele está fazendo é errado. Mas aí entra a nossa mente também, ela tem fatores de proteção que ligam com o que a gente já conhece. Ou seja, se eu cresci num ambiente machista, eu cresci num ambiente onde a minha mãe apanhava, ou meu pai gritava com ela e ela era muito submissa a ponto de não ter voz nem vez. Então, eu apanhei. Aí eu penso: peraí, isso é errado. Mas aí entra na minha mente e começa um conflito interno. Mas eu cresci vendo isso. O que eu tenho de base de casamento é isso. Então,
não está errado. Aí começa a outra fase dentro desse processo mental, de começar a justificar. Ah, ele fez isso porque eu não quis tirar uma foto com ele, que foi uma das últimas conversas que eles tiveram, né? Ela não quis tirar foto com ele e o ex-presidente. Aí ele cometeu agressões contra ela, expulsou de casa. Então ela fala assim: ah, com certeza eu fui errada. Começa a justificar esse homem. Por quê? Porque é um conflito interno. Por isso que eu falo que nós precisamos cuidar das nossas emoções, fazer uma medicina emocional ali preventiva. Nós temos que parar de querer resolver o problema depois que ele aconteceu, porque todos nós somos machistas. Porque nós crescemos numa sociedade machista. Então, quando eu digo assim, eu não sou machista, eu não estou gerando consciência. Eu preciso dessa consciência, porque o mundo é machista. Ainda não se quebrou, não se acabou com o machismo, porque a gente vota, porque a gente trabalha. Nós precisamos trabalhar nossa mente para quando acontecer algo conosco, nós saibamos resolver isso e entender as emoções. Porque essas emoções difusas e confusas, elas acabam fazendo com que a mulher comece a justificar. Tanto que na última conversa, olha o que ela disse. Caso de fato você mude, daqui a 6 meses, talvez, nós podemos conversar. Ele tinha jogado uma faca nela, ela estava toda roxa e ela ainda estava querendo remediar a situação. Finalizar com o agressor não é fácil. Então, outra coisa que nós precisamos fazer quanto sociedade é acolher a vítima. Porque as marcas da violência, elas são muito profundas. Essa mulher está adoecida. Quando a gente vê esse discurso de chamar, ele está me batendo, chamando de amor. Amor, você não pode fazer isso mais comigo. Amor, você precisa mudar. Se você mudar, a gente volta. Ela está querendo o quê? Ela está querendo salvar esse homem, mas mostram emoções doentes. Que ela, nesse discurso, está se sentindo culpada. Ainda tem a esperança de que o homem vai mudar, né, Raquel? Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta para que a gente possa finalizar, porque você falou da sociedade, é muito importante, né? Porque a luta, o combate, né, a violência contra a mulher não é uma luta só nossa, né, das mulheres. É preciso também engajar os homens a entender, né? Porque é uma violência muito séria, gente, porque milhares de mulheres são mortas todos os anos por serem mulheres. Então, na sua análise, Raquel, como que a gente pode trazer essa consciência para os homens de que nós precisamos combater essa violência? Todos nós. A luta não é só das mulheres. Então, eu tinha muita raiva, muita revolta. E aí eu decidi estudar direito. Eu falei assim, eu vou fazer faculdade de direito, vou me tornar uma delegada e prender os homens. Quando eu comecei a fazer um processo interno de análise e também comecei a estudar, eu comecei a perceber que os homens precisam ser tratados também, que eles também são doentes. Essa coisa de pau que nasce torto, morre torto, isso não é verdade. Nós precisamos tratar os homens porque eles sofrem também. Por isso até que eu quero mostrar aqui, eu escrevi um livro, Manual da Mulher de Identidade, com reflexões obrigatórias para as mulheres e quem convive com elas. Nós não temos literatura quase no Brasil que fala sobre isso. Então eu falo sobre violências do cotidiano. Coisas que as pessoas não consideram violência, mas que muitas vezes a mulher está sofrendo violência. Sim. E o homem, nessa obrigação de ser sempre viril, de ser sempre forte, de não chorar, homem não chora. Isso aí vai criando uma pressão também. Tanto que as pessoas que mais tentam tirar a própria vida são as mulheres. Mas as pessoas que mais conseguem são homens. Sabe por quê? Porque o homem não pede ajuda. O homem, ele não se dá o direito de mostrar vulnerabilidade, porque a sociedade exige isso. Então, nós precisamos olhar esse problema da violência como um problema social de homens e mulheres, que nós precisamos unir para acabar com ele. Hoje, depois que eu estudei a mentalidade humana, sobre os traumas, a formação dos traumas, eu entendo que tanto os homens como as mulheres, todos nós da sociedade precisamos tratar as nossas emoções, os nossos traumas, para que possamos conviver numa sociedade onde os sentimentos eles são respeitados. Nem a mulher é exigida ser a mulher maravilha que dá conta de tudo,
nem o homem ser aquele forte viril que nunca vai chorar, nunca vai ter problema, que não pode pedir ajuda. Gente, peçam ajuda. Não é vergonha ter sofrido uma violência ou é muito triste a pessoa cometer uma violência, mas se você é homem e cometeu uma violência, peça ajuda também. Nós temos diversos projetos hoje para tratar os homens. E esses homens precisam de terapia. O ambiente terapêutico é um ambiente seguro. Chega para o terapeuta e fala. Hoje nós temos terapia online. Eu mesmo atendo gente do Brasil e do mundo. Ali o terapeuta não está para julgar, mas para acolher e resolver. Muitos homens, Tabata, que batem na mulher, viram a mãe apanhar. Ele sofreu junto com a mãe, mas hoje bate na mulher. Por quê? Porque a formação da mentalidade deste homem foi adoecida também. Então, a violência contra a mulher é uma violência da sociedade, é um problema social. Com certeza. Raquel, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise. Muito importante trazer a sua observação sobre isso. E principalmente, né, tudo que você trouxe aqui no final, peçam ajuda. Homens e mulheres, homens, não é vergonha nenhuma dizer eu não estou bem, eu preciso tratar esse problema. Muito obrigada, Raquel. Foi um prazer te ouvir, falar contigo e até uma próxima. Até, eu que agradeço. Tchau, tchau. Nós acabamos de falar com a psicanalista Raquel Poubel. E uma entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.